Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Assim registra o salmista e toma emprestado para também assim dizer nesta noite, da alegria que temos por estar aqui com os irmãos e participar nesse momento tão sublime como cantamos no início, que é em comunhão juntos, reunidos neste lugar, cultuar, adorar a Deus, bendizer o seu nome e receber a instrução da sua palavra. Nós queremos aproveitar a oportunidade para fazer um convite para a igreja. A Igreja Presbiteriana Moriá, no próximo mês, dia 23 de setembro, estará completando 23 anos dia 23 de setembro estará completando 20 anos de organizada. E a Igreja Moriá é filha da Igreja da Bahia, que há 20 anos atrás, um pouquinho antes, abriu um ponto de pregação que transformou-se em congregação e hoje é uma igreja. Então estou convidando você para ali prestigiar durante todo o mês de setembro, a cada domingo, um pastor que pastoreia a Igreja Moriá, do primeiro pastor até o último, estará pregando na igreja nesses dias. Primeiro domingo de setembro, reverendo Lucas Ribeiro, foi o primeiro pastor. Segundo domingo, reverendo Robson Cruz, foi o segundo pastor. No terceiro domingo, o reverendo Péricles, que é o atual pastor auxiliar da nossa igreja. E no quarto domingo, o reverendo José Erivaldo. E o pastor Maurício vai pregar no dia do aniversário, que é dia 23, uma quinta-feira. Então, eu convido você para, num desses dias, poder prestigiar-nos lá com a sua presença. Que Deus assim nos conceda esse privilégio também de, junto com a Igreja da Bahia, agradecermos pelos 20 anos da Igreja Presbiteriana Moriá. Tá bom? Eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia, mais uma vez, nesta noite, e para refletirmos em um texto das Escrituras Sagradas muito precioso, que se encontra no livro de Neemias. Convido você para fazer então isto abrindo no capítulo de número 8. Neemias 8. Tá bom? Nós vamos ler do verso 1, versículo número 1, ao versículo de número 12. Neemias 8, de 1 a 12. Convido para, de pé, você acompanhar essa leitura e após termos feito a leitura do texto já mencionado, ao assentar-se você poderá fazê-lo, logicamente, mas mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Então vamos ler em Neemias 8, de 1 a 12. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão.
Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Até aqui. Amém. Senhor, obrigado por esse momento. Ajuda-nos a compreender o que Teu Espírito Santo, através dos Teus servos, no passado registraram para nós. Especialmente nesta noite, essa porção do texto de Neemias. Concede-nos graça ao falar, ao ouvir e, sobretudo, ao entender. É a nossa oração em nome de Jesus, a palavra viva, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem sentar. Eu, lendo esse texto há alguns dias atrás, me veio ao coração, nesse mês de comemorações da Igreja Presbiteriana do Brasil, posto que no último dia 12, nossa igreja completou 151 anos de presença em terras brasileiras, quando comemoramos a chegada do missionário Ashbel Green Simonton, no dia 12 de agosto de 1859, lá na cidade do Rio de Janeiro. E é um mês importante para nós, como presbiterianos, é um mês importante para a obra missionária como igreja, posto que também é o mês de missões em nossa igreja, e é um mês que nós dedicamos especialmente a rendermos cultos de ação de graças, de bendizermos ao Senhor e louvando, assim adorando ao Senhor que trouxe a nós o Evangelho através da instrumentalidade daquele homem e que fez com que esta igreja surgisse e nascesse. Contudo, eu estava lendo o texto, e assim como no versículo 1 fala que o 7º mês era o mês em que estavam ali reunidos, e era um mês importante para o povo de Deus naquela ocasião, era um mês de dedicação, um mês de consagração, um mês de celebração, um mês de festa. Eu percebi que esse texto faz parte do relato de Neemias, onde é considerado como se fosse não o capítulo central, mas o texto fundamental de todo o escrito de Neemias, porque é justamente a passagem que relata a convocação do povo para, de maneira junta, ouvirem a leitura da palavra de Deus, da lei prescrita por Deus e escrita por Moisés, e onde reuniram-se todos para ouvir a palavra do Senhor.
E é interessante que esse capítulo, que para mim é fundamental no livro de Neemias, ele faz parte de um contexto histórico. Não quero tomar aqui muito do seu tempo com nuances históricas, mas é bom a gente lembrar algumas coisas. O tempo em que vivia o povo de Deus a esta época era por volta dos anos 430, portanto, século V, indo ao século IV antes de Cristo. E é interessante a gente observar que as condições do povo não eram muito boas. O rei Ciro havia permitido que os que tinham suas terras e que tinham suas famílias pudessem retornar para a sua região. E Neemias, então, foi chamado por Deus num período assim, para retornar a Israel, precisamente a Jerusalém, e reconstruir, reerguer, levantar os muros da cidade que haviam sido derribados e fazer uma reconstrução em toda a cidade. E, basicamente, a reconstrução física era apenas a amostra de uma reconstrução e de uma restauração, de uma reforma que deveria ser feita também do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual. Àquela ocasião, na Judéia, na região onde estava situada a cidade santa e o povo de Deus, Judá e Israel, estavam vivendo uma situação insatisfatória de vida moral, de vida política, de vida social, de vida econômica. Como já disse, sem nos atermos aqui a detalhes históricos, a nuances históricas, algumas coisas são interessantes observarmos nesse período. Estava acontecendo um misto muito grande de casamentos, e o capítulo 9, o seguinte do texto, nos fala isso. Não que isso fosse uma coisa normal, até porque o povo estava há quase 100 anos isolado, cativo na Babilônia, e certamente muitos dos que lá viveram e que estavam retornando com seus familiares, constituíram família com pessoas que eram naturalmente daquela região. E este tipo de relacionamento trouxe uma certa mistura de práticas e de costumes não tão comuns e convenientes à nação santa, ao povo de Deus. Uma outra situação que acontecia à época é que estava adentrando também na prática do povo de Deus, por causa da infiltração idólatra, muitos costumes também pagãos, o que não é diferente em nossos dias. Se formos contextualizar, nós vemos esse drama também em nossa época, um misto de comunhão muito grande, vivemos com infiltração. Quando eu falo idolatria, não estou me referindo especificamente ao legado romano, mas todo aspecto que descentraliza a pessoa de Deus e que leva a cada uma das pessoas que estão no povo a colocar em seu coração sua capacidade, seu talento, seu dom, sua energia, muito mais para aquilo que não é do reino de Deus do que para as coisas que são espirituais. E esse tipo de prática hoje, infelizmente, até no chamado mundo evangélico e mais especificamente no Brasil, tem sido muito comum, com práticas que não são práticas bíblicas, nem práticas que são reconhecidas como sadias e santas, que não estão respaldadas pelas Escrituras Sagradas. E uma outra condição que também era muito comum à época, era a tolerância com a permissividade. O povo, naquela época, quando Neemias retorna com um grupo de pessoas e vai à cidade para reconstruir, levantar, reformar a cidade, os muros, aquele período era um período também de tolerância e de permissividade aos valores morais. Outra coisa que também não está distante de nós. Nós estamos inseridos hoje no século XXI, na cultura ocidental, num país tropical, e vivemos como igreja nesse contexto,
E algumas coisas, infelizmente, também, não só a infiltração de comunhão com coisas que não devem ser aceitas, como a tolerância de práticas que não são bíblicas, também a tolerância, muitas vezes com coisas que são moralmente irrefutáveis, e essa permissividade, às vezes, tem nos levado a um comprometimento com o mundo que tem trazido sérios problemas à igreja, ao povo de Deus e à nossa comunhão com Ele e com os demais. Portanto, traçando aqui esse pequeno apanhado histórico e aplicando, para nós não é diferente hoje. Eu quero fazer uma pergunta àqueles que estão nos ouvindo. Será que você não vive em busca de melhora? Quem não busca reconstruir? Quem não busca reformar? Quem não busca melhorar? A nossa natureza busca isso. A gente melhora a casa, melhora o templo, o lugar da reunião, faz reformas que são físicas, reformas estruturais. Individualmente, nós passamos, geralmente, quando vamos chegando a uma determinada idade, a gente quer fazer uma melhora, um apanhado, aí as senhoras vão lá para um cabeleireiro. Quem não vai? A maioria das irmãs, toda semana, vão no sábado, especialmente, ao cabeleireiro, mudar ali o penteado, mudar o tom, o corte, não é? As donas de casa gostam, invariavelmente, de fazer mudança na arrumação da casa. Os homens também, hoje, está uma cultura, inclusive, dos homens se preocuparem também com a aparência. Estão indo a salões e pintam unha e ajeitam. Eu, pessoalmente, ninguém corta a minha unha, nem das minhas mãos, nem dos meus pés. Eu não consigo, não dá, só eu sei. Eu não sei quando isso vai acontecer, só quando eu não puder mais. Nunca mexeram nas minhas cutículas, nunca passei nada. Não é nada de preconceito, não é porque é pessoal, mas tem muita gente que gosta, né? Alinhar os dedos e tal. Então, esse tipo de prática é muito comum em muitas áreas da nossa vida. Nós procuramos melhorar a aparência, melhorar a nossa forma, melhorar o ambiente, melhorar a estrutura física. E eu me pergunto, espiritualmente, quantos de nós nos preocupamos em fazer este movimento de reforma, de renovo, de mudança, de melhoria? E é justamente o que o capítulo 8 está nos chamando. Há uma renovação espiritual, há uma mudança. Depois da reconstrução dos muros, terminada a reconstrução dos muros, o povo de Jerusalém foi animado e trouxeram ofertas para o templo, reuniram-se para ouvir a leitura da lei, e depois de terem ouvido tudo aquilo, foram renovados em seu ânimo, renovados em sua disposição, que já era grande para a obra da reconstrução, e agora recebem um novo ânimo para continuarem a vida e a história. Querido irmão, querida irmã, eu e você, a igreja do Senhor Jesus, constantemente precisa de renovação espiritual, precisa de um momento novo, constantemente com o Senhor, e uma renovação que esteja prescrita nas Escrituras Sagradas, uma renovação que seja essencialmente bíblica, uma renovação que de fato produza mudanças e efeitos que vão mudar outras pessoas em nossa vida e na vida de outros. Não temos que ser somente uma denominação, não temos que ser apenas um grupo que se reúne periodicamente para cultuar e adorar a Deus, mas precisamos fazer diferença, marcar presença, e através da nossa vida renovada é que teremos essa condição. Então eu quero com você nesta noite pensar rapidamente algumas coisas que aprendi com esse texto e que elas são preliminares para que de fato a renovação espiritual
aconteça constantemente em nossa vida. Esse renovo que transforme o nosso ser, nosso coração, nossa mente, toda a nossa estrutura psíquica, emocional e espiritual venha interferir na sociedade em que estamos postos. Olhe comigo aqui algumas coisas nesse período de reconstrução, nesse período de restauração, nesse período de renovo que o povo de Deus estava vivendo àquela época. O versículo de número 1 nos diz o seguinte: que todo o povo se ajuntou como um só homem na praça. Eu entendo que essa expressão aqui ensina para mim, e talvez ensine para você nesta noite, que ela representa aquilo que eu e você precisamos constantemente: disposição considerável, receptividade para estarmos juntos todos num só propósito, reunidos para adorar, cultuar a Deus e ouvir a sua palavra. Receptividade, querido irmão, querida irmã, disposição considerável para ouvir as coisas de Deus. Eu acredito que é algo que eu e você precisamos muito, até porque vivemos em uma época e em um mundo onde nós somos muito envolvidos com aquilo que diz respeito à nossa própria vida. O corre-corre do dia a dia, o estresse do dia a dia, a competição do mercado em que estamos inseridos, seja o profissional liberal ou não, é grande. E isto muitas vezes toma de nós uma disposição física, orgânica e mental que interfere às vezes na disposição espiritual de estarmos juntos, reunidos. E não são poucas as pessoas que por pouquinho deixam de estar juntos. E têm disposição para muitas coisas, são receptivos a muitas outras coisas, mas não o são para reunidos e juntos adorarem, cultuarem e louvarem a Deus. Uma renovação espiritual passa por esse prisma. Segunda coisa, eu queria que você observasse aí o versículo de número 3. A expressão diz que desde a alva até o meio-dia estavam presentes ali na praça, de frente à porta das águas, homens e mulheres que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Uma outra coisa que nós precisamos não é apenas essa disposição, essa receptividade, mas também é uma disposição e uma atenção para escutar. Às vezes somos dispostos a ir, nos reunimos, mas a atenção para escutar aquilo que Deus tem para nos falar, muitas vezes é prejudicada pela dispersão. Seja ela a dispersão física do movimento, seja ela a dispersão mental, a dispersão emocional. Às vezes há pessoas que estão juntas, mas estão ao mesmo tempo dispersas. E não são poucas as vezes em que não conseguimos acompanhar as coisas por causa da nossa dispersão. O versículo número 3 nos ensina que o povo estava atento para escutar. E escutar é diferente de ouvir. Na Bíblia há uma expressão que nos induz ao entendimento de que isso significa estar atento. É colocar o ouvido para escutar o que está sendo dito. E é interessante que o versículo número 3 diz que esta disposição e esta atenção para escutar foi de 6 horas, do romper da alva até ao meio-dia. E imagine este auditório de pé, 6 horas, ouvindo a leitura e a explicação daquilo que estava prescrito na lei de Moisés. Ah, queridos, este ponto em nossa estrutura de renovação é fundamental.
Eu sei que Deus fala ao seu coração quando você tem seu momento devocional em sua casa. Eu sei que a Bíblia para você é referencial de fé, de prática. Eu sei que você se alimenta das Escrituras Sagradas em seu momento particular. Mas o povo de Deus não pode prescindir da reunião, do ajuntamento, para ouvirem em conjunto, escutarem o que Deus tem para falar. É fundamental. E este tempo é precioso para nós. Evidentemente que hoje a gente não fica 6 horas. No máximo que a gente fica aí são 60 minutos. Dependendo do pregador, 20. Um terço de 60 minutos, 20 minutos. Mas precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus, segundo o que está prescrito nas Escrituras Sagradas. Um outro aspecto que a gente pode observar aqui na leitura, que também é um prisma que devemos observar para esse momento de renovação espiritual, está aí no versículo de número 4 e 5. Observe aí, por favor. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele. E o versículo número 5 diz: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. 2 coisas interessantes nesses 2 versículos. A primeira é que o púlpito, ele foi construído, estava no centro, fora feito para aquela finalidade. Eu acredito muito parecido com esse aqui, um pouco alto, de madeira, acima do povo. Mas aquilo que eu entendo do versículo 4 é que o púlpito é o lugar da transmissão das Escrituras Sagradas e devemos dar importância a ele, não ao púlpito no sentido aqui material, o lugar apenas, mas o que vem do púlpito, a mensagem das Escrituras Sagradas. E isso é fundamental. Por isso que nós, na Igreja Cristã Reformada, adotamos o púlpito no centro, um pouco acima, a mesa abaixo, que é a representação dos sacramentos, de onde sai o sacramento. As Escrituras Sagradas nos ensinam que daqui os sacramentos saem, eles são administrados e ministrados aí onde está a mesa. É o ensino cristão reformado, e é o ensino que nós tomamos como ensino bíblico. Então valorize aquilo que sai do centro, do púlpito das Escrituras Sagradas. E o outro versículo, o versículo número 5, nos diz que houve a isto uma atenção tão grande que o povo reverentemente se pôs de pé quando o livro foi aberto. Olha o que o versículo 5 diz: abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Isto, para nós, sempre foi na nossa compreensão, reverência. E nós precisamos ser reverentes às Escrituras, respeitarmos o texto sagrado. Como lido, aonde for, temos consideração, respeito, reverência ao texto sagrado. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é a revelação proposicional de Deus ao homem. Deus fala ao meu coração, ao seu coração, através das Escrituras. E Deus nos fala também, certamente, de muitas outras formas. Mas o escritor sagrado aos Hebreus nos diz que nos últimos tempos Ele tem nos falado através de Jesus. E a Escritura Sagrada nos ensina que Jesus é o Logos de Deus, a palavra que se fez carne. Logo, por inferência, nós devemos respeitar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque é a palavra do próprio Senhor, e reverentemente respeitarmos toda a instrução que vem dela. Deus nos ensina através das Escrituras. Eu estava conversando outro dia com os jovens lá na igreja, com esta onda aí da trilogia, que eu não me lembro a ordem. Eu só sei que é Lua Nova, Eclipse e um outro que saiu aí, não me lembro. Uma trilogia de filmes que virou livro, ou de livro que viraram filmes. E a garotada devora, são livros
que conta a paixão impossível de uma jovem por um vampiro, que disputa o amor desta jovem com um lobisomem. Uma coisa terrível. Esta é a trilogia. E os jovens ficam ali, sabe, ávidos pela leitura, leem o livro, vão ao cinema, assistem o filme, locam a fita, e eu às vezes fico impressionado com essa dedicação a esse tipo de literatura, quando de fato nossos heróis, nossas paixões, nossos personagens estão contidos aqui nas Escrituras Sagradas. E são lições preciosas que nos ensinam. Devemos respeitar mais os valores da palavra de Deus. Não é ficar apenas de pé quando a Bíblia é lida, mas é estar de pé com reverência, respeito às Escrituras Sagradas. Outra coisa que eu queria pontuar com os irmãos está aí no versículo de número 6. Olha só, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Ouvir a palavra de Deus deve fazer com que cada um se prostre diante de Deus, sinta-se confrontado pelas Escrituras Sagradas, se curve diante do ensino que o Senhor está trazendo, do chamado que Deus está realizando, da mensagem de conserto que Deus está ministrando. Devemos nos curvar, nos inclinar, adorar e reconhecer que Deus é o Senhor. E as Escrituras Sagradas é que nos levam a essa compreensão, queridos. No ano da morte do rei Uzias, relata-nos o profeta Isaías, em sua vocação, no capítulo 6, diz que quando ele entrou no templo, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os seres celestiais clamando uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor. E quando ele teve aquela visão, o texto sagrado relatado pelo próprio profeta diz que ele então é confrontado e fala, ai de mim, sou um pecador, estou perdido. E não apenas isso, habito no meio de um povo de impuros lábios. E então se prostra e o Senhor fala o seu coração, e a pergunta do seu chamamento, ele responde dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Nós devemos ser, queridos, confrontados todas as vezes que Deus fala ao nosso coração. Devemos curvar a nossa cabeça, devemos nos prostrar diante de Deus. Isso é símbolo de humildade, de humilhação, de reconhecimento de que precisamos de transformação. Ninguém está acima do bem e do mal. Todos nós precisamos continuamente prostrarmos-nos ante o Senhor. Uma outra coisa, versículo de número 7, por favor, diz o texto aí, que a parte final, que os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Meu irmão, minha irmã, eu entendo que essa expressão aqui é que cada um tem o seu lugar no reino de Deus. Cada um de nós que somos o povo de Deus, temos parte nesse negócio, temos parte nesta obra, temos parte neste reino, e cada um ocupa o seu lugar. Deus chamou cada um de nós, capacitou a cada um com dons, com talentos, e dispôs cada um para realizar a sua obra no todo. Não adianta queremos achar que o meu lugar não é o lugar ideal, que eu gostaria de estar no lugar de outro. Não, cada um estava no seu lugar. Renovação espiritual passa por esse entendimento. E isto é submissão. É compreender a vontade de Deus. É saber que Deus nos chama para uma obra gloriosa e que nos capacitou a cada um
para estarmos realizando no lugar que Ele nos colocou. O ourives no lugar do ourives, o marceneiro no lugar do marceneiro, na questão da restauração, o pedreiro no lugar do pedreiro, e assim vai, o levita no lugar do levita, o escriba no lugar do escriba, o sacerdote no lugar do sacerdócio, o pastor, no caso nosso, no lugar do seu pastoreio, o presbítero, o diácono, cada um de nós na sua função e no seu lugar, exercendo e dando de melhor para Deus. Isso é renovação espiritual. É muito comum queremos, às vezes, aquilo que o outro está fazendo. E aí nem fazemos o que ele está fazendo e nem fazemos o que deveríamos estar fazendo. Isso é renovação espiritual. Quero dizer uma outra verdade para você nesta noite, versículo de número 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Esta outra expressão nos traz um outro traço, um outro prisma desse momento de renovação espiritual. É que precisamos trazer com clareza a explicação da palavra de Deus. E aqui não é apenas a incumbência nossa como pastores, aqueles que usam aqui o púlpito, mas é interessante se você observar que o texto fala também dos levitas, e havia uma explicação a todos, versículo 9, e ensinava ao povo o que lhe dissera. Nós precisamos, os que aprendemos a Escritura Sagrada aqui, precisamos transmiti-la a outros, ao povo num todo, e com clareza trazer os ensinos das Escrituras Sagradas, como eles são. Essa questão de eu acho é perigoso. E esse negócio de algumas pessoas, eu sinto de Deus, quando alguém me vem com esse negócio, estou sentindo de Deus, pastor, eu fico gelado. Porque os sentidores geralmente vêm querer trazer ensinos e propostas e projetos que não estão arrimados nem fundamentados nas Escrituras Sagradas, com base nas experiências de movimentos que estão lá fora. E às vezes aquilo que vem e ouvem lá fora, ou assistem pela TV, ou ouvem pelo rádio. Não, tem que ser com clareza, dizer o que a Bíblia nos ensina, porque ela é a única regra de fé e prática. Estou finalizando, quero pontuar ainda o versículo número 9 e depois 10 a 12 para concluir com a minha aplicação. Veja o versículo número 9. Este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Queridos, o versículo número 9 nos ensina com essa expressão que quando ouviram a palavra da lei, prantearam e choravam, e então foi dito que não fizessem mais isto. Nos ensina aqui a verdade que nós precisamos de duas coisas quando a palavra de Deus nos é ministrada: esquadriar o nosso coração e, entendendo a nossa condição, sendo restaurados, alegrarmos-nos no Senhor. E o versículo 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quem pranteia, quem chora a sua condição e é transformado por Deus por meio da sua palavra, levanta-se com alegria no coração. E como diz o salmista, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem logo ao amanhecer. E o versículo de 10 a 12 nos diz então que o povo naquele dia consagrou-se ao Senhor e afirmou: porque o Senhor é a nossa alegria. Queridos, quando temos o entendimento daquilo que Deus está nos chamando a fazer, e quando entendemos que precisamos reformar, reconstruir, renovar a nossa vida, a estrutura do que somos, como naquele caso foi o muro e o templo, nossa alegria será redobrada.
E eu costumo dizer que eu aprendi uma frase e trago comigo sempre, que eu sou feliz, mesmo quando não estou feliz. Porque a alegria em mim é a alegria do Senhor, mesmo nos dias mais difíceis, quando a tristeza me invade, quando meu coração é abatido por momentos de contristamento, por situações que me levam ao pranto, eu entendo que a alegria no Senhor é a minha força. Nós não fomos de forma alguma chamados para vivermos o tempo todo contristados. Nós podemos passar tempos e momentos difíceis e nos entristecermos e até chorarmos. Mas temos que erguer a nossa cabeça e na restauração que o Senhor nos traz, e que só Ele pode trazer por meio das Escrituras Sagradas, vivemos a alegria de estar com Ele e viver alegremente para o Senhor. Viver com alegria, com entusiasmo. Inclusive a expressão entusiasmo significa estar cheio de Deus. Entos, uma preposição, uma preposição, tos, de teos, Deus, entusiasmo, estar cheio de Deus. Ser feliz, mesmo quando não está feliz. Quero aplicar a minha reflexão nesta noite, dizendo para você algumas coisas. Primeiro, tudo isso, que na história de Neemias, com os muros completados, a multidão reunida para ouvir a Escritura, e com a convivência daquele momento extraordinário de restauração, de reconstrução, entendendo que o Senhor estava fazendo algo maravilhoso, os trazendo de volta para a sua terra, para o seu lugar, para cultuarem a Deus no lugar que Deus havia dado para que fosse o lugar da adoração. Nesse tempo, o que resultou da renovação espiritual foi que o povo compreendeu, teve discernimento espiritual. Olha só o texto, que nos diz aí no versículo de número 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Discernimento, o nosso dicionário diz que é conhecer distintamente, é perceber claro, é apreciar, é estabelecer diferença, é saber separar. Isto é discernimento. Quando nós lemos lá no livro de 1 Crônicas, abra sua Bíblia aí, por favor, capítulo número 12, do primeiro livro de Crônicas, versículo 32, quando é relatado a respeito dos valentes de Davi, que são muitos. O versículo 32 diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Eu e você, quando somos renovados por Deus, temos este discernimento aguçado e precisamos conhecer a época em que estamos vivendo. Queridos, esse século 21 e esse final da primeira década é um tempo onde as pessoas vivem sobre o estigma do materialismo, o hedonismo e toda sorte de prática e de filosofia que Paulo fala em Colossenses 2,8, que são rudimentares, são coisas do mundo, que têm levado pessoas a um profundo estágio de doença da alma. Pessoas que estão sendo conduzidas por caminhos os mais diversos possíveis, e nós que conhecemos a Deus, temos que conhecer a nossa época, ter o discernimento daquilo que Deus está nos ensinando, para ensinar a outras pessoas saírem desse estágio e de distanciamento do Senhor, deixarem a condição em que se encontram.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós não devemos nos conformar com esse século, capítulo 12, versículo 2, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Você conhece a época que você está vivendo? Você conhece os seus amigos, os seus companheiros de trabalho, sua família, aqueles que são seus vizinhos, aqueles que convivem com você, sabe a situação em que eles se encontram? É tarefa sua discernir esse tempo e levar a eles a palavra que transforma. Essa semana uma irmã me disse o seguinte: pastor, às vezes o senhor diz algumas coisas lá na igreja, na hora do sermão, e eu fico meio preocupada e nem concordo muito. Às vezes o senhor é muito taxativo. E um dia o senhor falou sobre esses programas de televisão que devemos ter cuidado do que estamos ouvindo, e eu não gostei muito, até porque eu contribuo com um deles, e não é o Verdade e Vida não. E eu não gostei, pastor. Mas essa semana eu entendi. Demorei, mas entendi. O senhor estava com a razão. Porque justamente um desses pregadores estava ensinando que deveriam queimar a Bíblia e através da cinza do que foi queimado das Escrituras, passar nos locais da enfermidades para ser curado. E aquilo me chocou, pastor. Eu disse: está vendo, minha irmã? E eu nunca mais quero saber de ouvir, e já rasguei os envelopes de contribuição. Queridos, é tempo de descobrir, de discernir e de falar a verdade claramente para as pessoas, ainda que elas não entendam momentaneamente, mas não deixar de ensinar a verdade, porque no seu tempo, no tempo devido, Deus esclarecerá a mente e o coração dessas pessoas. E tem gente assim. Segundo resultado é que o povo foi tocado por um sentimento profundo de compartilhamento, de comunhão, de assistência. Olha só o versículo 10, o que diz? Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. O verso 12 diz que eles, todo o povo, foram a comer, a beber e enviaram as porções, porque tinham entendido a palavra de Deus. Partilhar, compartilhar, assistir aos mais necessitados. Não é apenas obra social, é assistência mesmo a quem precisa. Partilhar. E nós louvamos a Deus porque a Igreja Presbiteriana do Brasil tem o CAS, Conselho de Ação Social, tem a ASPACAM, a Ação Presbiteriana de Ação Américo Cardoso, com o projeto AEI. A Igreja da Bahia tem o Lar de Betânia. Nós temos ação social através da Junta Diaconal. Nós fazemos o trabalho social e sem tocar trombeta, sem soar sino, sem estar com o megafone anunciando, sem propagandear, mas eu estou me referindo não ao aspecto da ação social como um todo, institucionalmente falando. Eu estou falando da nossa participação, cada um de nós, partilharmos um pouco do que temos com quem nada tem, dividirmos nosso conhecimento, dividirmos nossos recursos, ajudarmos a quem está passando necessidade. Isso é resultado de um coração avivado, é produto de alguém que foi renovado pelo Senhor, é participação integral na vida do outro. E por fim, eu quero aplicar, reafirmando o que eu disse ainda há pouco, essa renovação espiritual produzirá em nós um avivamento, uma renovação tão profunda, que teremos regozijo, exultação, alegria de sermos esse povo de Deus. O versículo número 10
e o versículo número 12 reafirmam isto, que o povo tinha no Senhor alegria e regozijava-se grandemente. Me converti ao Evangelho com 20 anos de idade. Estou nessa amada igreja há 32 anos, dos quais 25 deles como pastor. E a despeito de toda dificuldade, a despeito de todas as situações que já enfrentamos, nós temos a alegria de sermos este povo de Deus, de sermos a Igreja Presbiteriana do Brasil. Sou feliz por pertencer ao Senhor. Me alegro porque Ele me alcançou, não por mérito algum em mim, mas por sua graça. Exultar alegremente porque sou do Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, diz o texto de Isaías 44, que o povo se alegrava e trazia escrito na mão: eu sou do Senhor. Se alegre por ser um cristão, por ser um crente, genuinamente, por ser membro do corpo de Cristo, por fazer parte dessa igreja. Exulte de alegria, meu irmão. Mesmo nos tempos difíceis, entenda que somos felizes, mesmo quando não estamos felizes. Nós somos felizes. Quero que você fique com esta palavra nesta noite, com esta reflexão, e que guarde no seu coração aquilo que Deus lhe falou sobre tudo isto. E que assim venhamos reconstruir, renovar, reformar a nossa vida dia após dia. Os muros do nosso entendimento, as paredes do nosso coração, nossos sentimentos, nossas emoções, nosso entendimento, nossa compreensão, nossa alegria, nosso respeito, nossa submissão, nossa disposição, porque somos este povo de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe grandemente e nos favoreça, como disse o salmista: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, e que todos da terra conheçam a sua salvação. Amém.